Vem cá, deixa eu te fazer uma pergunta. Onde você estava em 1979? Em 1979 eu estava nascendo, mas também estava morrendo uma lei estúpida no Brasil que estabeleceu que as mulheres não poderiam jogar futebol. Isso mesmo. Na terra do futebol, onde a gente entende de alguma forma que temos o melhor futebol do mundo, as mulheres eram proibidas de pegar uma bola e chutar essa bola em público, ou correr atrás da bola, porque era considerado indecente. Sabe essas coisas estúpidas que os homens fazem? Porque com certeza quem inventou essa lei extraída de algum orifício anal foi um homem. Não pode ter sido uma mulher. Futebol feminino no Brasil tem um déficit de nada menos que 45 anos, a minha idade. Em 45 anos, nós tivemos que estabelecer estratégias de jogo, estrutura, pouca estrutura, infelizmente, porque a gente ainda está engatinhando para ter um campeonato nacional a sério e para dar um incentivo e estrutura adequada para essas jogadoras. Nós desenvolvemos seleções, primeiro a seleção experimental de 91 e depois as demais seleções para disputar campeonatos mundiais e Olimpíadas. E se a gente parar para pensar, em apenas 8 anos nós estávamos disputando títulos mundiais e em 13 anos nós estamos em uma final olímpica. Marta tem muito dessa história, mas junto com Marta, Formiga, Cici, várias outras jogadoras que entregaram o seu empenho, o seu talento para o futebol brasileiro e ajudaram a escrever uma história que é simplesmente fantástica. Em apenas 45 anos. O gap do futebol feminino para o masculino é de quase 100 anos, levando em consideração o tempo que Charles Miller levou para entregar a primeira bola para o futebol brasileiro lá no começo do século passado. Então, qualquer conquista que o futebol feminino alcançar deve ser muito celebrada, deve ser enaltecida e deve ser colocada num contexto histórico como quase que uma façanha. E o último jogo que essa seleção feminina de futebol fez contra a Espanha pelas semifinais dos Jogos Olímpicos ou do Torneio Olímpico de Futebol Feminino dos Jogos Olímpicos de Paris 2024 é talvez uma das mais representativas e importantes conquistas da categoria e da modalidade. Foi um dos melhores jogos da seleção feminina que eu vi ao longo dos meus 45 anos e fazia muito tempo que eu não tinha satisfação de sentar na frente da televisão para sentir o frio na barriga pela seleção brasileira de futebol. Muito tempo mesmo. O frio na barriga, a angústia, a ansiedade, a torcida para que o jogo termine logo, os palavrões contra a juíza que ficava esticando o jogo mais do que o necessário. E, de novo, tá na regra dessa vez ter 15 minutos de acréscimo no segundo tempo, porque a gente tem o cronômetro do VAR, ou VAR do cronômetro. Eu expliquei isso em um vídeo dedicado, que eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. Então, tudo aquilo que eu senti pelas jogadoras brasileiras entre Brasil e Espanha é algo que eu não sinto mais em relação à seleção de futebol masculino do Brasil. Eu juro que eu gostaria que um repórter sério fosse parar lá na porta da mansão do Neymar só para perguntar para ele o que ele achou, e eu tenho sérias dúvidas se eu realmente me importo com a opinião do Neymar neste momento. Se eu me importo com a opinião de capitão da seleção brasileira, que no lugar de entregar um bom futebol na Copa América, vai bater boca com a torcida. De novo, não importa se a torcida é composta por gente que tem condição de pagar o ingresso, mas é a torcida que merece respeito justamente porque pagou o ingresso. Então, jogador da seleção bater boca com o torcedor mostra muito mais a fraqueza que este atleta tem em relação ao ofício de jogar pela seleção brasileira do que necessariamente o mau caratismo do torcedor que vai cobrar dessa seleção um desempenho máximo. Afinal de contas, não são os melhores jogadores do mundo? Bom, os melhores eu tenho minhas dúvidas. Os mais bem pagos com certeza são. Então, essa vitória da seleção feminina sem a Marta, e de novo eu não posso prever o futuro, eu não sei o que vai acontecer no sábado, não sei qual é o resultado, estou gravando bem antes, mas uma seleção que mesmo sem a Marta conseguiu entregar um futebol de alto nível,
marcando sob pressão a Espanha, marcando a saída de bola da Espanha, que nessa seleção feminina apresentou sim uma deficiência no sistema defensivo, conseguindo neutralizar a Pazuello, a Alexia Putellas, que entrou no segundo tempo, melhor jogadora do mundo. Gente, é a seleção espanhola que é a melhor seleção do mundo, porque é a atual campeã mundial, e tem a melhor jogadora do mundo. Não foi pouca coisa. Eu já tinha a impressão de que o Brasil tinha feito um dos seus melhores jogos em anos contra a França, mas o que aconteceu contra a Espanha foi algo quase inacreditável. Eu dava como uma seleção eliminada contra a França, e que pena que eu sou mais pessimista do que otimista. Eu preciso ser mais otimista com essas meninas, com essas mulheres da seleção brasileira de futebol, a verdadeira seleção brasileira de futebol, que é a seleção feminina. Mais uma vez, as mulheres mostraram do que elas são feitas, mais uma vez elas mostraram eficiência tática e excelência técnica. Um baita jogo, uma baita performance. Nós mostramos de novo que a feijoada é melhor que a paella, e isto é muito satisfatório. E tudo que eu posso desejar para essas mulheres no sábado, na final, na decisão pela medalha de ouro contra os Estados Unidos, é muito boa sorte, façam o melhor jogo que puderem, e desde já, muito obrigado. Eu sei que o brasileiro médio rançoso se importa apenas com quem vence e só quer saber da vitória, mesmo devendo para o SPC e Serasa, mesmo tendo um emprego que paga R$5.000 por mês, mesmo tendo um emprego que não é uma profissão, é apenas para pagar as contas e para dizer que está sobrevivendo. É correto dizer que a grande maioria dos brasileiros não realizaram os seus sonhos profissionais e querem criticar, insistem em criticar aqueles que fracassaram, ou melhor, que foram derrotados por atletas melhores na tentativa de realizar seus sonhos, superar seus metas, recordes e se superar, até porque o grande desafio da vida é contra nós mesmos. Então, vamos tentar não ser rançoso com essa seleção feminina de futebol. Vamos tentar torcer com empatia, mesmo que o adversário seja a gigante seleção dos Estados Unidos. Seleção feminina dos Estados Unidos que teve sim dificuldades para passar nas quartas de final, porque só passou na prorrogação, e nas semifinais também com prorrogação contra a Alemanha. Vamos tentar sonhar um pouco que essa seleção feminina do Brasil pode ir além da prata, porque confesso que seria o máximo ver a Marta, na sua última dança, no término de sua carreira, ganhando essa medalha de ouro. Sei que é muito difícil. De verdade, é difícil. Eu acho que essa seleção feminina foi além das nossas expectativas, ou pelo menos da minha expectativa. Sei que elas sempre acreditaram e peço desculpas por elas acreditarem mais do que eu acreditei. Mas eu sei que o desafio contra os Estados Unidos é gigantesco. Mas vamos torcer, vamos ser otimistas, vamos nos permitir sonhar um pouco com esta medalha de ouro que essas meninas tanto merecem e que a Marta merece pra caramba. Já pensou a Marta encerrar sua carreira com uma medalha de ouro? A última dança da Marta ser adornada com uma medalha de ouro. A gente precisa, como brasileiro, também aprender a sonhar. Nossa vida é muito difícil, nós passamos por dificuldades tremendas, nós temos visões de mundo exacerbadas, a gente não consegue mais conversar direito com o nosso vizinho ou com os nossos familiares, porque nós nos tornamos polarizados e extremistas. Então, pelo menos por 90 ou 120 minutos no sábado, ao meio-dia, ou a partir do meio-dia, que é o horário que o jogo começa, vamos pensar, então, numa nação, mesmo que seja de forma torta, minimamente unida para testemunhar a história sendo escrita e atletas que estão tentando realizar os seus sonhos e um sonho inédito de uma medalha de ouro. Eu posso estar sendo ufanista nesse momento, eu posso estar sendo pacheco, eu posso acreditar num sonho que para muitos é virtualmente impossível. Mas depois da vitória contra a França, uma vitória histórica, mais histórica ainda essa vitória
contra a Espanha, vencendo com autoridade, massacrando um adversário que é o atual campeão do mundo, eu vou me permitir sonhar até sábado. Eu quero sonhar até sábado e acreditar que essas meninas, que essas mulheres da seleção feminina, da verdadeira seleção brasileira de futebol, que é a feminina, que elas possam jogar por elas, jogar por nós, mas principalmente jogar pela Marta, porque Marta merece essa medalha de ouro. Atleta 6 vezes eleita a melhor do mundo, uma das melhores jogadoras de futebol da história, uma das maiores artilheiras do esporte, merece terminar sua última dança com essa joia que tem um pequeno pedaço da Torre Eiffel no centro. Uma medalha que coroaria a Rainha Marta como uma das maiores jogadoras de futebol de todos os tempos, se não a maior. Marta merece esse título, o futebol feminino do Brasil merece esse título, 45 anos de história merecem essa premiação, merecem esse triunfo, e é por isso que só não torce pelo futebol feminino brasileiro no sábado, ou o norte-americano médio, ou aquele brasileiro que entende que os Estados Unidos é melhor que o Brasil em tudo. Não, não é. Se a gente provou que a feijoada é melhor do que a paella, a gente vai provar que a feijoada é melhor sim do que o Big Mac ou o quarteirão com queijo que o McDonald's adora vender pra gente.